Aqui eu vou passar para o Gustavo aqui. Vamos lá, aqui, ó. Seguir a leitura do Evangelho. Bom dia, dona Sandra, seu Júlio. Deixa eu começar daqui no final. Dia. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isto. Vós, a quem o amor do ouro domina. Vós que venderíeis vossa alma para possuir tesouros. Porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, dispenseiro infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Bom, então, agora vamos para nossa prece de abertura. Pedir para a irmã Eliane, a prece nós acompanhamos mentalmente. Estão me ouvindo? Sim. Então, unidos em pensamento, agradecidos por essa oportunidade, pensamento elevado em Deus, nosso Mestre Jesus, depois dessa palavra de amor uns aos outros, que tenhamos um estudo que seja proveitoso, que venha para nos instruir, nos orientar nesse caminho do amor e da caridade. Diante disso, damos por aberto o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Todos estão localizados no item 129, ali do capítulo. Vamos ver como é que estamos aqui. Aqui. O capítulo 8º, que é sobre o laboratório do mundo invisível. O 129 é após aquelas questões ali. Então, já que poderia ler para nós o 129? Posso sim. Estão ouvindo? Sim, perfeito aqui. A teoria acima se pode resumir desta maneira. O espírito atua sobre a matéria. Da matéria cósmica universal, tira os elementos de que necessite para formar, a seu bel prazer, objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Pode, igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima, que lhe confira determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem disso se aperceber. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Em certos casos, esses objetos, aos olhos de pessoas vivas, podem apresentar todas as aparências da realidade, isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. A formação, porém, não criação, atento que do nada o espírito nada pode tirar. Gustavo, pode ler o 130?
A existência de uma matéria elementar única está hoje quase geralmente admitida pela ciência, e os espíritos, como se acaba de ver, a confirmam. Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria, que, pelas transformações por que passa, também produz as diversas propriedades desses mesmos corpos. Daí vem que uma substância salutar pode, por efeito de simples modificação, tornar-se venenosa, fato de que a química nos oferece numerosos exemplos. Toda gente sabe que, combinadas em certas proporções, duas substâncias inocentes podem dar origem a uma que seja deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambos inofensivos, formam a água. Juntai um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo. Sem mudança nenhuma das proporções, às vezes, a simples alteração no modo de agregação molecular basta para mudar as propriedades. Assim é que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa, pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar, concebe-se que lhe seja dado não só formar substâncias, mas também modificar-lhes as propriedades, fazendo para isto a sua vontade o efeito de reativo. E agora, 31, vamos pedir, dona Sandra, pode ser? Pode. 131. Esta teoria nos dá a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas até o momento inexplicado, que é o da mudança das propriedades da água pela vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, o mais comumente assistido por um espírito estranho. Ele opera uma transmutação com a ajuda do fluido magnético, que, como se diz, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. Pode-se operar uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente produzir um fenômeno análogo sobre os fluidos do organismo, e daí o efeito curativo da ação magnética conveniente dirigida. Sabe-se o papel capital que a vontade desempenha em todos os fenômenos do magnetismo. Mas como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade de um ser, uma substância qualquer, não é mesmo uma propriedade da mais etérea matéria. A vontade é o atributo essencial do espírito, quer dizer, do ser pensante. Com a ajuda dessa alavanca, ele age sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas podem, assim, serem transformadas. A vontade é o atributo do espírito encarnado, assim como do espírito errante. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar em razão da força de vontade. O espírito encarnado, podendo agir sobre a matéria elementar, pode, pois, igualmente, lhe variar as propriedades em certos limites. E é assim que se explica a faculdade de curar pelo contato e imposição das mãos. Faculdade que algumas pessoas possuem num grau mais ou menos elevado. Ver no capítulo dos médios o artigo relativo aos médios curadores. Ver também a Revista Espírita, julho 1859, páginas 184 e 189. Uso Avo de Magenta, um oficial do exército da Itália.
Bom, então, aqui vamos à continuação. Seja bem-vinda, Jaque. Nossa, chegou bem na hora da explicação. Aqui nós demos a partir do 129, do item até o 131, terminando esse o capítulo 8º. É uma continuação do estudo da semana passada. Então, e hoje vamos inverter. Então, vamos começar pelo Wilson, que ele ficou algo da semana passada que é interrompido ali, então ele pode retomar e daí seguindo de hoje ali, deixando um tempo depois para os demais aí, ou dando algum intervalo para alguém fazer uma pergunta para o próprio Wilson ali, enquanto está fazendo ali, que às vezes pode ter, conforme a exposição dele, na hora que dá, levante a mão aí e ele cuida ali para ver se alguém está pedindo para fazer alguma pergunta também. Pode ser, Wilson? Pode, mas é o seguinte, o que ficou pendente da semana passada está inserido aqui, que era a questão lá do Masaru Emoto, que eu me lembro, não sei, que ficou mais alguma coisa que eu não estou recordado. Mas sobre o estudo de hoje, nós observamos, deixa eu abrir aqui, é 129, né? Eu estava lendo na internet, então vou abrir o livro agora para eu acompanhar. 129. Ele começa falando aqui sobre a questão antecedente. O que era a questão antecedente que ele fala? É 129 que nós estamos abordando, né? Isso. 129. Vamos ver se eu localizo aqui. Sumiu a 129 do livro. Aqui no livro que eu estou lendo, diz assim, a teoria acima. Então, o que tinha estudado anteriormente, eu entendi. Nós estávamos falando sobre a aparição de pessoas vivas para outras pessoas vivas. Isso. Porque o vestuário dos espíritos, a formação espontânea de objetos. Ah, tá, achei aqui. Demorou um pouco para ver. As propriedades da matéria e a ação magnética curadora é agora. Nesse que é hoje já. Ele diz assim, a teoria acima você pode resumir desta maneira. O espírito atua sobre a matéria, da matéria cósmica universal, ele fala aqui. Tira os elementos de que necessita para formar a seu bel prazer objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Ele está explicando como é que as pessoas vivas, por exemplo, poderiam aparecer para outras pessoas vivas. Vivas que ele diz encarnadas, né? Porque o normal, pelo menos o mais comum, é aparecer em espíritos, ou seja, pessoas desencarnadas para os encarnados, para esse tipo de fenômeno. Só que esses aqui são casos menos comuns, mas que acontece de uma pessoa viva aparecer para outra. Ali falava de uma pessoa que apareceu inclusive com a caixa de rapé, manipulando aquela caixa de rapé. Ele pergunta se abrisse a caixa teria rapé dentro. Sim. Como é que isso acontece? Porque o espírito, às vezes, até mesmo sem saber como, ele atua sobre a matéria cósmica pela sua vontade. Então, quando ele quer se dar dar ciência da sua presença, ele pode, nesse caso, aparecer para uma pessoa totalmente desperta. E o que ele faz nesse momento? Ele atua, mas ele não cria, ele não é criacionista, ele transforma esta matéria, ele não tira do nada, porque existe no universo, não existe nada que seja vácuo absoluto. Sempre tem alguma coisa de matéria e que pode ser manipulada pela vontade do espírito. Nesses casos, a maioria deles, eles fazem isso de forma inconsciente, não sabem como proceder. Mas o fato acontece. Então a explicação é de como isso acontece. Porque se nós não tivermos um conhecimento básico sobre este assunto, por que nós estamos falando aqui o básico do básico? É só para que a gente entenda que isso não é um fenômeno extraordinário, assombroso, anormal, uma coisa que fuja às leis da natureza
tudo que acontece no universo, embora a gente não entenda, fazem parte das leis de Deus, que são a lei da natureza. E a gente se assusta quando a gente não conhece. E o objetivo é trazer para nós conhecimento e não nos assustarmos se porventura nos depararmos com uma situação semelhante. A 130 diz assim: a existência de uma matéria alimentar única está hoje quase geralmente admitida pela ciência. Quando é que foi escrita essa obra? Eu tive cuidado de abrir aqui no começo, que a gente esquece, né? Foi escrita em 1861, publicada em 15 de janeiro daquele ano. Quase 2 séculos. E Kardec dizia que a existência de uma matéria elementar única está hoje quase geralmente admitida pela ciência. Hoje a ciência busca essa matéria cósmica, que eles chamam de universal. E eles chamam de partícula de bóson, se não me engano. Eu vou compartilhar com vocês aqui, para que nós, bóson de Higgs, aliás, né? Para que nós possamos ter uma ideia melhor dessa questão. Mas antes de compartilhar, eu vou ler um pouquinho da parte inicial. Não vou compartilhar tudo, senão fica muito extenso. O bóson de Higgs, você já sabe disso, né? Todas as pessoas que têm já um conhecimento sobre esse assunto, aqueles que se interessaram, a televisão informa, a internet está cheia dessas informações, é considerado uma das 17 partículas elementares do modelo padrão da física. Então não é o único. Ele é uma das 17 partículas que tenta explicar o comportamento dos blocos de construção do universo. Ele chama as menores partículas de blocos. E depois, mesmo que descobramos que isso é de fato, na medida da nossa capacidade de medir, ou seja, até onde a ciência já chegou, o bóson de Higgs no modelo padrão, há todas essas outras perguntas que não foram respondidas. Uma das primeiras perguntas é: o que compõe a matéria escura do universo? Que é uma outra teoria. Essa outra teoria diz que não existe só a matéria que nós conhecemos visualmente, com os órgãos físicos ou através de aparelhos que a ciência desenvolveu, que existe mais matéria. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Pelo comportamento da matéria observável, que tem certos comportamentos que seriam efeitos de outra matéria que não se vê, que chamam de matéria escura. Não há espaço no modelo padrão do universo para criar matéria escura. Então, precisamos examinar outras alternativas candidatas. E depois prossegue. O mecanismo de Higgs também explica que as diferentes partículas elementares apresentam diferentes massas por conta das suas interações distintas com o campo de Higgs. A ciência, e daí nesse parágrafo aqui ele faz uma observação interessante. Em 1964, quando Peter Higgs, que foi o criador dessa teoria, que hoje não é teoria, já é comprovado, né? Publicou a teoria na revista científica Physical Review Letters, acho que é assim que se pronuncia. Os físicos belgas François Englert e Robert Brout publicaram outro estudo, ou seja, ele publicou um estudo, mais 2 físicos publicaram 2 outros estudos ao mesmo tempo, parecidos, descrevendo o mesmo mecanismo. Daí ele conclui, ou seja, a ciência já estava caminhando em ressonância para a resolução dessa questão. Em ressonância, uma palavra que ele diz assim, que ao mesmo tempo surge a ideia na Terra, em diversos pontos, e eles não sabem explicar isso, eles chamam de ressonância da ideia. E nós estudamos no encontro passado essa questão dos encontros dos espíritos, e no grupo mediúnico de quarta passada, também abordamos essa questão, e diz que muitas vezes as pessoas se reúnem no momento do sono para formar grupos para tratar de determinados assuntos em comum. E daí me deu essa ideia de entender como é que em vários pontos da Terra mais de uma pessoa pensa na mesma coisa ao mesmo tempo e depois vem a público isso de grande importância para a humanidade. São pessoas que estão preocupadas com aquele assunto
e que estão procurando descobrir alguma coisa em benefício da sociedade, da ciência, e que, por não encontrar sozinhas, em desdobramento se encontram e trocam ideias. E uma equipe desenvolve uma ideia melhor do que uma pessoa isolada. Porque se uma pessoa isolada partiu por um caminho e chega num ponto em que ela não encontra a solução, a outra pode encontrar um atalho ou um caminho diagonal ou paralelo que solucione o problema. Então, esses 3 cientistas da época chegaram na mesma conclusão. E agora nós vamos complementar, porque isso aqui está na internet, né? Esse estudo. Vamos ver se vocês veem aí. Apareceu? Apareceu, né? Estão vendo? Por enquanto, não. Não? Vamos parar a apresentação, vamos apresentar de novo. Bóson Está de... carregando agora. Hã? Parece carregando agora. Aham, agora sim. Deu? Então tá. É essa parte aqui, ó. Que fala que bóson de Higgs, a partícula de Deus. Diz assim, o bóson de Higgs é uma substância subatômica. Tá pulando aqui. Deixa eu ver o que tá pulando. O meu computador tá pulando aqui. Para baixo. Tá aqui. O bóson de Higgs é uma partícula subatômica que foi descoberta após a publicação do campo de Higgs no modelo padrão da física de partículas. Na época em que foi proposto, ele era considerado crucial para explicar que um campo que permeia tudo é responsável pelo peso e massa que algumas partículas elementares possuem. Mais tarde, sua crucialidade foi confirmada com o experimento no LHC. Segundo, a gente faz alguns comandos e fecha aqui. Segundo o CERN, o bóson de Higgs é cerca de 130 vezes mais pesado que o próton. A internet não está obedecendo, começa a pular. E possui uma massa de 125 bilhões de elétrons-volts. Assim, o bóson é responsável por criar o campo que permeia todo o universo e atribui massa às partículas elementares, como os elétrons. É como se o bóson fornecesse para as partículas que formam os átomos ao nosso redor. Conforme os cientistas explicam, o bóson de Higgs pode ajudar a explicar 2 forças fundamentais da natureza. São elas, força fraca e força eletromagnética. O mecanismo de Higgs descreve que essas forças são manifestações de uma única força fundamental, chamada de eletrofraca. No início de tudo, quando o universo se resfriou antes do Big Bang, essa força deu origem às 2 forças mencionadas. A alcunha partícula de Deus foi entregue ao bóson de Higgs após a publicação do livro do físico Leon Lederman. Inicialmente, o livro seria chamado de Maldita Partícula, mas os editores da obra o renomearam para Partícula de Deus. Algumas pessoas também chamam a partícula elementar desta forma por conta da sua importância para tudo que existe ao nosso redor. Afinal, sem a atribuição da massa, não existiria nada no universo, nem mesmo a humanidade. Vamos parar o compartilhamento. Então, como Kardec disse aqui, que a própria ciência já buscava essa matéria e ainda busca, ela não chegou a uma conclusão final, essa matéria elementar, porque quando a ciência avança num ponto,
Mais adiante surge um outro cientista e descobre que existe mais coisas além. Mas já estamos bem adiantados. Segundo esse estudo, esse bóson de Higgs é que dá possibilidade que outras substâncias elementares se agrupem e formem o que eles chamam de blocos de matéria. E daí Kardec prossegue. Essa teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo. Quando ele fala aqui da questão da... Nós chamamos hoje de fluidificação da água, né? Seria a magnetização da água ou energização da água, ou da mudança das propriedades da água por obra da vontade. Aqui já entra numa outra questão, porque quando a ciência busca a partícula elementar, parece que ela está procurando uma matéria que atue sobre tudo, mas não está procurando a causa desta matéria. A ciência ainda se debate, porque primeiro surgiu a teoria do Big Bang, e eles ainda estão em cima dessa teoria. Mas já estudos mais avançados dizem que o Big Bang não tem fundamentação suficiente para comprovar que tudo existiu a partir do seu surgimento. Mesmo porque é meio absurdo. E antes não existia nada, como é que o nada pode criar alguma coisa? E o que Kardec está falando aqui é que tem que ter vontade atuando sobre essas partículas para que elas se comportem de uma determinada forma. Hoje a gente observa a própria física quântica estudando as matérias elementares e tem aquela teoria da dupla fenda. Quem se interessa por física quântica já sabe como é que é, né? Em que a menor partícula de matéria é bombardeada por um canhão de elétrons por duas fendas. Uma partícula de matéria tem que se comportar como matéria, não importa por onde passe. Em um momento ela se comporta, porque se observa isso no anteparo, onde fica registrado assim como uma placa de raio-x, né? O modo como ela atingiu. Uma hora se comporta como onda e outra hora como matéria. E aí eles observaram que, não existindo nem observador, depois dessa dupla fenda, ele se comporta como partícula. Forma duas linhas paralelas. Mas colocando uma câmera com capacidade de alta velocidade de imagem, de perceber quando a partícula passa pela fenda, ele acaba se comportando como energia. E aí eles ficaram curiosos, o que é isso? E deduziram que, diante de um observador, esta matéria se comporta conforme o observador acredita que deva se comportar. E mesmo colocando ali uma câmera, que é uma matéria criada pelo homem, ela obedece ao comando, na minha análise, do cientista que a criou. Um outro experimento que eles fizeram, a mesma partícula de matéria colocada em diferentes telescópios eletrônicos, pode se comportar de maneira diferente. Um cientista, olhando o comportamento dela, a descreve de uma determinada forma e o outro de forma diferente. Também houve um estranhamento na ciência. Como pode isso? Não tinha que ser igual? Aí eles trocam os cientistas de lugares e aquela matéria alimentar que está lá muda o comportamento conforme a troca de cientista. Aí a dedução deles é que as coisas se manifestam e aparecem ser da forma como o observador acredita que deva ser. E aí surge uma série de teorias que a princípio parecem absurdas, né? Para quem está de fora, mesmo para quem é espírita, não que o espírita seja um cientista avançado, mas tem maior facilidade de entender essas questões, parecem absurdas. Aí teria que ter um estudo mais aprofundado. Eu não sou minimamente entendido em física quântica, então tenho dificuldade de entender. Mas o fato é que eles estão caminhando nesse sentido. E quando essa matéria cósmica toma uma forma, tem que ter uma inteligência por trás. Não é a inteligência humana. A inteligência humana consegue atuar sobre o que já existe, que é esta matéria. Mas quem criou a matéria e quem a transformou em tudo o que existe, nós, na religião, na filosofia cristã, né, chamamos de Deus. Os muçulmanos chamam de Alá.
e outras religiões de outras denominações. Mas existe uma causa. E a maioria dos cientistas, alguns já estão entendendo que existe uma causa, tem dificuldade de entender essas questões. Inclusive negam, embora já no SUS seja admitido o tratamento fluido terápico, mas tem um cientista que destoa, que é o Masaru Emoto, um cientista japonês, que estudou o comportamento da água, que nós vamos ver agora aqui. Ele fez um estudo já há algum tempo, e muitos o contradizem porque entendem que ele foi o único que fez isso. Esse aqui, vocês estão vendo ele aí? Apareceu a imagem dele? Sim, está aparecendo. Sim, aqui tem uma matéria aqui, ó. Esse é o nome dele, Masaru Emoto, a mensagem da água. alexiacambria.com.br. E aqui ele fala, ó, algumas coisas interessantes. Eu não vou ler, porque daí não vão ficar lendo, vocês podem ler depois. Olha isso aqui, ó. A partícula de água congelada em determinadas situações, ela toma determinadas formas, ó. Essa é a foto de um cristal de água observado como brilha e dança. Você percebe que todos são hexagonais, 6 lados, mas são completamente diferentes e únicos? Pergunta. Porque eles formam essas formas aqui, ó, depois de congelados. A água, né? Um cristal de água. E aí, ó, diferentes lugares do mundo possuem características diferentes. Como a água é a mesma coisa, a água mostra diferentes formas de cristais, dependendo do lugar ou condições em que é encontrada. Ora, a água sempre é água, H2O, então como é que ela pode ser diferente? E daí ele diz assim, você já se perguntou como é a água do seu local? Aqui tem uma água lá do Japão, dessa cidade, Sambuishi Yusui. Tem esse formato quando congelado. Tinha, quando fez a experiência, que já é meio antiga, né? Não sei se hoje teria a mesma. Aqui da nascente de Lourdes, na França, já forma um outro tipo de cristal. Aqui do rio Shimanto, no Japão, vocês podem ver que tem diferentes formas. Estas são fotos de cristais de água do mesmo rio. Aqui já é um outro caso, ó. Do mesmo rio, das partes de cima, do meio e da parte de baixo. A água parece ficar mais suja, pois fica mais perto da cidade. E isso afeta, inclusive, o comportamento da água na formação do cristal quando congelada. Na parte de cima do rio tem essa forma mais bela, do meio já está totalmente deformada, e na de baixo, então, nem dá para dizer que isso aqui é um cristal. Aqui tem água subterrânea do norte da Nova Zelândia, é um lugar de água mais limpa. E depois ele faz um experimento interessante. Ele coloca música para a água. Nós sabemos que a música produz vibrações. E elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Podem produzir bem-estar, podem produzir excitação, depressão, mal-estar. Dependendo do tipo de música. Isso é um cuidado que a gente deve ter também. Esse experimento com a água mostra, ó, a música pode mudar a água. Para descobrir, a água precisa ouvir música. Que tipo de música deveríamos usar? Por quanto tempo a água deveria ouvir a música? Quão alta deveria ser a música? Onde a água deveria ser colocada? Esses são os experimentos que eles fizeram. E daqui, olha o que tentaram. Colocamos uma garrafa de água entre 2 alto-falantes e tocamos uma música inteira no volume normal. Então, nós batemos no fundo da garrafa e a deixamos durante a noite. No dia seguinte, batemos na garrafa novamente antes de congelar a água para fazer as fotos dos cristais. E aqui os efeitos. Pastorale de Beethoven. Ela ficou assim.
A Sinfônica número 40 de Mozart, em Sol menor, tomou essa forma. E a mesma fonte de água. Ar de Bach para a corda Sol. Lago do Cisne de Tchaikovsky. 4 Estações de Vivaldi. Verão. Aí a água fez isso aqui, ó. Esse desenho tão lindo aqui. Outono, somente o amor, começa o amadurecimento interno. No inverno, ele armazena a energia até a vinda de outra primavera. Música heavy metal. Muita gente adora, eu já fui fã do heavy metal. Hoje, de vez em quando, ainda assisto, mas não ouço, mas não por muito tempo. A letra estava cheia de raiva. O cristal quebrou-se em partes. Poderia as palavras nessa música ter causado isso? Música popular japonesa. E depois mostrando palavras. Uma coisa interessante, eu fiquei pensando como é que isso pode. Eles fizeram a experiência aqui, ó. Fizemos o seguinte experimento. Colocamos uma fita escrita, obrigado. Em outra da garrafa, seu tolo. Na outra deixamos as duas durante a noite. E o resultado, ó, obrigado formou esse tipo de cristal e seu tolo esse tipo de cristal. Mesma água. O efeito de uma fita com uma palavra. Isso em japonês, né? E depois outras palavras, né? Faça, vamos fazer. Aqui, ó, faça, vamos fazer. Isso é interessante para nós, porque quando nós falamos para uma pessoa assim, faça, tem uma certa força, mas muito menor do que quando nós nos colocamos junto no processo. Vamos fazer. Vamos fazer dar mais força àquela pessoa, porque ela entende que existe a empatia de quem a está orientando e que vai auxiliá-la na realização de qualquer coisa. Uma pessoa que recebe uma ordem, faça isso, ele faz. Mas se o chefe disser, vamos fazer e atuar junto, o trabalho é bem melhor. E essa água está dando as razões por quê. E aqui a palavra, você é linda ou feia. Linda à esquerda e feia, obviamente, à direita. Na água, claro, né? Palavra paz, palavra guerra, esperança, desespero. E depois mostrando imagens. Conforme a imagem, a água tinha um comportamento. Eu não vou me estender muito aqui, ó, porque senão nós vamos ficar muito tempo só nessas imagens. Mas isso aqui mostra para nós que, diferente do que muita gente pensa que é uma fantasia, a energização da água ou fluidificação, isso de fato acontece. A ciência por muito tempo, e ainda se debate contra, tentando negar. Só um minutinho. Deixa eu fazer uma intervenção ali, aqui na metade aqui, que daí na tua continuação já pode até servir também. Eu abri aqui numa pesquisa aqui para não sabia que tinha ideia, mas para dizer exato, que o corpo de um homem adulto é composto por 60% do solvente universal. Assim, se ele pesa 70 quilos, o valor líquido de água presente no seu organismo será 42 litros. Então, 60%. Num bebê recém-nascido, o seu pequeno corpo é formado por 78% de água. Aí tu já está falando... Atua assim sobre a água. Como o nosso corpo é mais da metade de água, isso quer dizer que a influência do pensamento, das palavras, da música que a gente ouve, de tudo, o que pode modificar, ser benéfico ou maléfico para o nosso corpo, a partir de conectar com esse estudo que você está mostrando.
Aí alguém pode perguntar assim, mas a água tem inteligência? Ela reage ao pensamento, reage à imagem, reage a uma palavra escrita? Em que língua a água lê? Não é isso. Pelo que eu analisei, minhas deduções, claro, eu posso estar errado, a pessoa que escreve a palavra, ela mentaliza antes de escrever. Nós não fazemos nada antes de pensar. E quando nós mentalizamos uma palavra, nós jogamos uma certa carga de energia. Quando eu chamo alguma pessoa de linda, sinceramente, eu estou admirando, estou jogando uma vibração positiva. E se eu a vejo de uma forma feia, se é apenas uma análise da aparência, não tem uma energia tão pesada como chamar de feia, como um xingamento. Você é feia, um sentido pejorativo da palavra, né? Se é que pode ser assim entendido, tem uma outra carga energética. Porque uma palavra para nós tem uma carga energética. Para outra língua, ele nem vai saber qual é a carga energética naquela palavra, porque não sabe o seu significado, e pode até ter um significado diferente. Mesmo na própria língua, nós temos aqui palavras em português, que em Portugal tem outro significado. Para nós é chocante, para eles é normal. Basta fazermos uma ligeira pesquisa. Mas o fato é que as palavras têm energia. As imagens provocam também uma impressão de energia benéfica ou maléfica. E músicas, como eu acabei de dizer, também produzem energia. Eu percebo que eu ainda gosto, não sei se eu vou gostar para sempre, de músicas da década de 80, às vezes eu coloco no YouTube, algumas ali, é no tempo que a pessoa era mais jovem, né? Mas eu percebo que depois de ouvir por um certo tempo, me cansa. Eu tenho que trocar. Eu digo, mas o que é isso? Ela é estimulante? O que é cansativa? Tem uma energia não muito salutar. E a gente acabou de ver nesse experimento com heavy metal, né, que os jovens geralmente gostam, que ela é extremamente maléfica pela imagem que ela produziu na cristalização da água. E quando nós fluidificamos a água, pela nossa vontade, pela mentalização do médium, ele é capaz de transmutar a água, colocar esse tipo de energia na água. Ainda ninguém fez um experimento, até seria interessante fazer, nas mesmas condições que fez o Masaru Emoto, de uma água fluidificada, cristalizada como aquelas que ele fez, para ver qual a forma de cristal que ela tomaria. E o Marino acabou de apontar essa questão, né? Um adulto tem mais de 60% de água na composição do seu corpo. Então, o próprio passe agindo sobre o corpo muda a composição de toda essa água que está em nosso corpo. Porque a água tem o objetivo de transportar nutrientes e também retirar resíduos. E ela permeia todas as células do corpo. E ela vai adquirir propriedades melhores para fazer essas funções. Uma criança é 70% ou até mais de água. Então, nós podemos fazer isso. E devemos. Eu até mencionei uma vez, né? Eu sempre tenho, hoje, isso aqui não está aparecendo direito. Hoje eu não fluidifiquei essa água. Mas, sempre que eu preciso, que eu tenho, por exemplo, tem que me apresentar... Era um vinho branco. Hã? Eu achei que era um vinho branco que tu tomava aí. Não, é água. Quando eu vou me apresentar em público, às vezes, não sempre, mas às vezes acontece que a pessoa está meio desarranjada fisicamente. Aí a solução que eu aprendi com o seu Ernesto Valber, já desencarnado lá de Novo Hamburgo, fluidifica a água. Impõe a mão sobre ela, você mesmo. Faz uma oração, pede a intercessão do teu guia protetor. A tua intenção é boa, você vai atuar buscando auxiliar outras pessoas como nós somos auxiliados por aquilo que aprendemos. E seremos assistidos. Não vamos pedir, me cure, mas me dê condições para pelo menos desincumbir-me da minha obrigação. Nunca falhou. Às vezes eu tenho receio que vai falhar, mas nunca falhou. E eu aprendi com ele e coloco em prática. E recomendo que todos que sentirem necessidade também façam o mesmo. Não precisa levar a um centro espírita para fluidificar. Em casa a gente faz, em qualquer lugar. Quando eu comecei a trabalhar em sala de audiência, eu tinha muito estresse
por falta de domínio total do ambiente, dos recursos, eu sempre utilizava esse recurso. Hoje, como eu já tenho mais domínio, até tenho prazer de trabalhar, então eu já não faço mais isso, mas foi o que me auxiliou naquele momento. Uma pessoa, por exemplo, que vai para uma entrevista de um emprego, que vai fazer uma prova de um concurso, dificilmente alguém vai estar perfeitamente equilibrado, vai estar agitado, e é normal. Então, este é um recurso extremamente eficiente que a pessoa pode usar. Eu encerro por aqui, e se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Um comentário, agora que estava pensando a respeito da fala do seu Wilson, que aí entra óbvio, o estudo que ele mostrou com a água é super interessante, mas ao mesmo tempo entra a questão, obviamente, dos fluidos, do magnetismo, por exemplo, essa questão da água, da gente mesmo fluidificar a água. Vamos supor que não seja verdade isso, né? Que isso não aconteça, mas ao mesmo tempo o fato da gente acreditar que vai funcionar, a fé, já gera uma energia positiva para a gente poder se equilibrar, né? Então, nesse sentido, eu também estava pensando justamente na questão, né, da orientação, orar e vigiar, a importância de a gente vigiar os nossos pensamentos também, né? Quantas vezes a gente, às vezes, não se vê num momento assim, tá tudo bem, acontece uma determinada coisa, aquilo nos tira do nosso eixo de equilíbrio. Então, a importância de a gente estar vigilante também aos pensamentos, não, calma lá, né? Não vou ficar tão preocupado com isso agora, né? Se Jesus falou, né? Se preocupar agora não muda o futuro lá na frente, não com essas palavras, mas no sentido que ele falou, quem de vocês acrescentou 1 hora em sua vida por estar preocupado, né? Então, nesse sentido, é super importante. A fé é super importante, acreditar que vai funcionar. Acho que foi a dona Carmen, no ano passado, num encontro, falou a respeito dos sobrinhos dela, num momento ali, pediam para ela, tia, faz uma oração. Né? Então, eles acreditam que aquela oração da tia vai funcionar. Aí eles já ficam mais tranquilos. Eu peço, às vezes, em determinados momentos assim do meu dia a dia, que vou ter algo mais importante para resolver, eu vou lá e falo para minha esposa, faz uma oração lá para mim, tal hora tu faz tal oração. Daqui a pouco ela nem faz, mas eu acredito que ela tenha feito e já me dá uma tranquilidade. Não viu a palestra do Marino? Ontem eu não estava. O pai não falou sobre oração. É interessante porque é interessante saber pedir também. Há pessoas que pedem coisas que fogem à razão. Eu já vi pessoas descrerem até em Deus porque oraram para um parente seu melhorar e o parente acabou desencarnando. E a pessoa que eu conheço está até hoje assim, com problemas há mais de ano. E é difícil de movê-la. Porque a pessoa não entende. Ela não estuda. A fé dela é uma fé cega. O Espiritismo nos faculta a fé raciocinada quando o entendemos. E aí a gente começa a entender, ouvindo essas palestras, fazendo esses estudos, o que a gente deve pedir. E pedindo a gente obtém, desde que esteja dentro da lei de causa e efeito. Nós não podemos derrubar a lei de causa e efeito. Quando a lei de causa e efeito se torna inexorável, a gente pode pedir forças para resistir, para superar e sair dela melhor do que estava quando incorreu no erro em que redundou na situação que nós encontramos. Jaque Pozo, pode falar? Tomou. É bem rapidinho, assim, eu só queria fazer um depoimento sobre a questão da música, que para mim é uma coisa bem importante, e que agora, o Wilson falando ali, eu fiquei pensando, era uma coisa que eu já pensava, mas eu achava que daqui a pouco era maluquice na minha cabeça. O quanto a música me influencia. Eu não consigo. Tem gente que ouve, eu noto que tem pessoas que estão no lugar e ouvem
acho que nem ouvem, né? Mas eu, assim, a música me perturba muito, né? Tipo, sem querer fazer juízo, assim, críticas, né? Tipo, esse rock pesado é uma coisa que eu não consigo ouvir, né? Claro que eu sei que tem uma questão, assim, de como é que foi acostumado, tem todo, eu acho que cada ser humano é único, né? Porque a pessoa traz uma bagagem. Mas, assim, ó, eu para mim, música, eu tenho que sentar e ouvir. Se eu estiver fazendo qualquer atividade, trabalhar, por exemplo, no trabalho, e a Jaque e o Marino sabem, eu escuto um fone, eu escuto a Rádio Gaúcha, eu ouço notícia, ouço esporte, ouço conversa, assim, entrevista, música eu não consigo ouvir. Então, assim, ó, do quanto realmente isso influencia as pessoas. Eu achei que... Não, eu sei que influencia várias pessoas, mas eu achei que era uma viagem na minha cabeça e agora estou vendo que não é. Não é como tu pensas. Aqui, ó, eu vou reler um trechinho do item 131, que eu acho que depois de todas as explicações, a gente vai sentir ele de outra maneira, agora mais sobre a mudança das propriedades da água por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que é como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Então, como o Wilson disse, que ele faz a prece e ele mesmo magnetiza, mas opera por meio quase sempre assistido por outro espírito. Então, quando eu posso atalhar? Dificilmente, ou a maioria das vezes, mesmo que ele pense que é só dele, não é só dele. Ele vai estar bem assistido, se ele vai fazer uma palestra, se ele vai fazer uma coisa que está bem intencionado, eu penso que é, no mínimo, o espírito protetor dele. Quando não tiver o da casa, ou enfim, para aquele objetivo, aqueles que são espíritos que estão envolvidos naquele trabalho que ele vai realizar, que estão contando com a colaboração dele, deve estar ali ajudando aquela magnetização ali também, né? Viu, Marino? Sim. Na verdade, eu não atribuo a mim, porque eu sei que sozinho eu não sou capaz de fazer essa transmutação, embora exista a possibilidade, né, que tem um magnetizador, inclusive era estudada por Allan Kardec antes de conhecer o fenômeno espírita. Ele estudava o magnetismo, que é o chamado de magnetismo animal. Mas eu peço para o meu protetor espiritual interceder. Porque ele sabe, eu nem sei o que está acontecendo no meu organismo, eu sei que é sentido efeito. Conforme o caso, era um problema de falta de autoconfiança ou um nervosismo exacerbado. E em alguns casos que eu vou fazer palestra não é isso, porque eu já estou acostumado a fazer palestra. É um desajuste orgânico, pode ser uma bactéria ou qualquer coisa que entrou no organismo. Aí o que eu faço é pedir ajuda e confiar que seria atendido. Mas então, ainda temos 4 minutinhos. Depois eu quero acertar, porque é domingo que vem que nós combinamos de fazer o almoço aqui, né? E vamos fazer para aqueles todos que puderem, já o estudo presencial, e depois a gente ficar aqui, daí, para participarmos. Alguém tem mais alguma colocação sobre o estudo de hoje? Então, eu peço que confirme o quanto antes a questão do almoço, quem é que vem. Eu me proponho a fazer as compras, organizar aqui, daí na hora eu peço ajuda para os que estiverem aqui, para a gente fazer, mas seria interessante quanto antes para mim ter a ideia da quantia de pessoas para ver os ingredientes daí, vai ser repartido pelo número de pessoas, tragam os filhos, enfim, quem mora junto também, daí para compartilharmos esse momento que
aniversário do nosso encontro, que na realidade vai ser dia 11, terça-feira, agora da semana que vem, vai fazer 1 ano do nosso primeiro encontro desse estudo. Então, a gente vai daí confraternizar esse primeiro ano, que a gente espera que ainda tenhamos muitas oportunidades de comemorar esse dia, mas eu particularmente tenho como, para mim, é muito importante que 1 ano já, nós vemos hoje 47 encontros, então, num ano a gente tem 55 semanas, nós temos 48, então, a gente praticamente não fez férias, não fez feriados, coisa assim, porque domingo sempre é feriado, e a gente está sempre aqui. Então, para mim é muito gratificante, olha, é uma imensa felicidade para mim esse grupo, e quando eu chego aqui, de ver na telinha, ver aqui, e nos sentirmos juntos aqui. Então, e daí eu queria que nós nos encontrássemos, além do estudo, a gente pudesse, aqueles que vão estar aqui, se abraçar e passar umas horas junto ali, descontraído, onde a gente pode se conhecer melhor e fugir um pouco do roteiro aqui, e seguir o nosso roteiro espiritual, pessoal de cada um, onde a gente pode abrir os sentimentos, conversar um com o outro, que muitas vezes a gente se vê de longe, muito pouco, não tem esse tempo de convivência mesmo, então daí é uma oportunidade que a gente tem. Daí nós vamos ter um horário de 10 horas aqui para começar, mas não temos hora para terminar. Daí, enquanto a gente estiver aqui, daí cada um vai per si, sabe até que hora fica. Quando nós partirmos, Maria, os outros vão demorar um pouco mais. Aí, Gustavo vai demorar um pouco mais, né, Gustavo? É do Rio. E outros participantes. Mas eu talvez seja o primeiro da fila, aí a gente vai deixar as imagens. Essas gravações são muito importantes. Então, se o grupo puder, nem que não queira assistir, pelo menos compartilhar, né, para que mais pessoas vejam. Porque eu tenho assistido todos e tenho visto que as abordagens, as perguntas feitas, as explicações que o grupo dá, tudo vem auxiliar. E não fica muito atrás de certas, não querendo assim fazer um autoelogio exagerado para o nosso grupo, né? Mas eu tenho visto outros grupos pelo Brasil, nós não ficamos atrás. Então não se sintam diminuídos, o nosso grupo é muito bom, são de pessoas bem esclarecidas. Então seria interessante que nós compartilhássemos. E avisar os parentes, ó, se um dia um de nós desencarnar, se quiser ver de novo, é só assistir esses vídeos. Quiser rever nós, é bem fácil. Matar a saudade, se é que vai deixar. E outra coisa, o que é colocado aqui, as nossas dúvidas, as nossas perguntas, as nossas colocações, muitas é o que geralmente as pessoas no geral têm também essas perguntas, essas dúvidas, então eu venho ajudar as pessoas se sentirem, às vezes, acharem o que tem dúvida também, né? E nós sempre somos ajudados quando nós temos um objetivo bom. Qualquer um de nós, qualquer um de vocês pode fazer a experiência, eu tenho observado nos meus estudos. Que impressionante a intercessão dos nossos mentores espirituais. Quando nós vamos fazer, por exemplo, uma palestra ou um estudo, não sei como é que a gente descobre certas coisas, porque informações tem um número gigantesco na internet, mas a gente vai lá no ponto certo. E às vezes a gente lê alguma coisa e não percebe a importância que tem para aquilo que nós estamos estudando, e vem a ideia de pegar aquela referência, aquele ponto para reforçar e para esclarecer. É muito interessante, nós nunca estamos desassistidos. E isso aí é uma coisa que é interessante compartilhar. Como esse caso, por exemplo, da pessoa desesperada. Se ela conhecesse um pouquinho de espiritismo, desesperada por causa da morte de um parente próximo dela, né? Não vou dizer muitos detalhes, senão ela pode ouvir e entender o que eu estou falando dela. Mas o sentido é auxiliar. Elas vão entender que a vida não terminou. E que esse espírito está muito melhor hoje. Ele desencarnou porque estava doente, sofrendo. É um processo de, inclusive, resgate. Esse espírito, mas era uma pessoa ótima, como é que foi morrer? Deus não me ouviu? Sim, é uma pessoa ótima, ainda bem.
ela evoluiu e agora está liberta. E essas coisas nós temos que entender. Então, os nossos vídeos, os nossos estudos nos auxiliam. Quem de nós nunca passou por um drama na família e que não teve as informações do Evangelho de Jesus esclarecidas pelo Espiritismo a nos confortar, a nos dar a certeza que a vida não termina com a morte do corpo físico e que nós não estamos separados dos entes queridos e que os vamos encontrar de novo. E que Deus, de fato, existe e nos ama. Ele nos ama, mas não nos exime das provas que temos que passar. É isso que temos que entender. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Todos teremos. E completou, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é preciso acreditar. Ele nunca disse eu em verdade. Então, vamos encerrar que já passamos desse ponto. É só uma mensagem final que eu quero deixar para que todos reflitamos. Então, com essa matéria de reflexão, vamos elevar nossos pensamentos, vamos fazer a nossa prece de encerramento, onde podemos irradiar através do pensamento, da vontade, para aqueles que nós sabemos que passam por necessidades, por aqueles outros que a espiritualidade também sabe melhor que nós das necessidades, da possibilidade. Pedimos para Jaque Pozo fazer a prece e nós acompanhamos mentalmente. Então, gostaria de, nesse momento, nesse nosso encontro, agradecer, como já foi falado, esse 1 ano, né, que a espiritualidade tem nos possibilitado de estar aqui, aprendendo, né, esclarecendo, trazendo mais paz para o coração, para a mente, e trocando com os amigos, enfim, fazendo a nossa parte, que é tão importante nesse mundo. Agradecer pela saúde de todos, pelo encaminhamento que está sendo dado agora, depois dessa crise que abateu o nosso estado, as enchentes, né, que podemos assistir a essa gama de solidariedade, que muito nos anima nesse mundo tão difícil, né, cheio de dificuldades, né, mas que quando a gente encontra esse tipo de energia, verifica, vê, a gente se anima cada vez mais e busca o caminho do bem, dos ensinamentos de Cristo, né, que eu acredito que é o que nos mantém unidos aqui. Então, com esse pensamento, encerramos por hoje o nosso estudo. Que assim seja.